Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos de volta ao CRE Virtual para mais uma palestra, para mais uma reflexão acerca das lições de Emmanuel. Na noite de hoje, vamos falar a lição de número 18, Atitudes Essenciais, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Essa lição foi baseada na passagem de Lucas, que diz: qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Emmanuel sempre conversa e fala conosco como espíritos imortais. E nesse sentido, como espíritos imortais, nós recebemos de Deus, o Pai da vida, desde a nossa concepção, todas as virtudes necessárias para o nosso desenvolvimento. No entanto, cabe a cada um de nós o aprimoramento dessa virtude, através do nosso trabalho, do nosso esforço, e assim chegarmos ao patamar crístico que foi e que é demonstrado por nosso irmão maior Cristo, Jesus, que está há 5.000 anos como Cristo. Então, Emmanuel, nesta lição, nos lembra que devemos seguir o roteiro de fé do nosso irmão maior, seguindo seu exemplo e seus conselhos e seu exemplo de vida, né? Jesus, ele não precisava ter encarnado, ele não precisava ter vindo aqui e sofrido da forma com a qual ele sofreu. Mas ele fez, ele o fez por amor à humanidade, para ajudar o nosso adiantamento. Ele traçou para nós um roteiro de fé e de atitudes que deveríamos tomar nesse sentido. E por carregar a cruz, o que nós devemos entender é que nós devemos ser responsáveis pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelas nossas situações, e não fazê-lo com mau humor, com azedume. Fazemos isso com tranquilidade, com serenidade, com leveza. É claro que vivemos momentos difíceis, mas devemos trabalhar todos os defeitos de caráter, como o egoísmo, a cólera, e tudo que nos como espíritos ainda impuros que somos, que nos ocorre, né? Os problemas acontecem porque é através desses problemas que iremos resolver, que iremos suplantar esta etapa de nossa existência, melhorando-nos, aprimorando-nos. Então, quando estivermos nesta caminhada, desanimados, taciturnos, cansados, devemos elevar o olhar para o céu, elevar o nosso pensamento e lembrar do nosso irmão maior, de todo o seu sofrimento, de todas as suas lições deixadas, porque não basta eu, por um lado, seguir a Jesus como palavras, como seguidor e estudando, se em casa, se no trabalho, se com os amigos, não ajo bem, não trabalho bem, não sou equilibrado, não sou justo, não sou correto, né? O equilíbrio que a lição nos traz, que ele pede, né, que nós tenhamos então
as chamadas atitudes essenciais. O que vem a ser atitude? Atitude é comportamento. E o que vem a ser essencial? É algo que seja fundamental. Então, um comportamento fundamental é o que? É o que vai nos alavancar para o nosso desenvolvimento. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que estamos encarnados. É claro, temos diversas imperfeições. Não é difícil, não é fácil a gente enfrentar os nossos problemas diários, mas devemos entender que, como encarnados, se temos essa oportunidade que nos foi presenteada pelo Pai da Vida e que nós somos muito amparados o tempo todo por irmãos espirituais que nos amam acima de tudo, por que não seguir em frente? Por que não pegar esta cruz e abraçá-la com amor e com carinho, pois é uma oportunidade. Né? Emmanuel, num dado momento da lição, ele diz que não basta carregar, não basta sofrer, devemos aproveitar o sofrimento. Né? E para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, que de fato nos consola, nos tranquiliza e nos explica um pouco essa diferença que nós temos ao nosso redor, essa diferença evolutiva com pessoas muito boas, com pessoas evoluídas e com outras nem tão evoluídas, mais ignorantes. Né? Então, o aproveitamento dessas dores é a oportunidade de aprendizado. Emmanuel nos lembra, vamos aproveitar esta oportunidade, vamos seguir em frente. O nosso destino é evolução, o nosso destino são mundos maiores, são mundos mais elevados, são mundos felizes, são mundos onde não há mal, onde não há problema. Mas, se ainda aqui estamos, é porque temos defeitos. E nós devemos trabalhá-los à luz do nosso Mestre. Vamos então colocar uma luz aonde há o defeito. E a virtude vai se tornar, o defeito vai se tornar a virtude. Porque a virtude já está lá. Ela precisa ser trabalhada por nós diariamente, por todos nós. E a dor, é importante que a gente lembre, a dor é um processo educativo necessário ao nosso reajuste moral e intelectual, para aprimorar um defeito e torná-lo uma virtude. Então, o que a gente tem que fazer? É necessário que a gente trabalhe no ajuste da intensidade e da direção desse defeito, que ele vai invariavelmente se tornar uma virtude. Para ilustrar um pouquinho essa passagem de Emmanuel, tem aquela história daquele homem que carregava sua cruz com muito azedume, com muito mau humor, e só pensava no peso da cruz. Ele não pensava que a cruz era uma oportunidade, ele não sabia, ele ignorava isso, na verdade. Né? Como muitos de nós ignoramos muitas vezes que algumas provas pelas quais nós passamos.
Então esse homem, ele só pensava num jeito de diminuir o peso dessa cruz. Ele não pensava em resolver as situações. Bem, passou então procurando, será que consigo diminuir esse peso? Até um dia que ele descobriu, é possível cortar sim a cruz para diminuir o peso. E foi vivendo dentro desse humor de azedume, de negação, e cortando os pedaços da sua cruz. Chegado ao fim de sua jornada, ele se depara com um rio. E do outro lado do rio, um sorriso largo e braços abertos, está Jesus aguardando a todos. E ele diz assim: irmãos, joguem a sua cruz por sobre o rio, que ela dará a medida exata para que vocês atravessem o rio e venham até mim. Foi nesse momento que aquele homem que havia cortado os pedaços de sua cruz percebeu que, infelizmente, ele teria que retornar e buscar os pedaços de sua cruz, pois o tamanho de sua cruz atual não era suficiente para atravessar o rio. E neste caminho de volta, ele deveria resolver os problemas que ele deixou para trás, as obrigações que ele não fez cumprir, os relacionamentos que ele não resolveu. Então, é muito triste quando a gente percebe que a gente poderia ter feito algo e não fez. Para finalizar, vou pedir licença a vocês para ler um texto da Meimei, psicografada por Chico Xavier, do livro Cartas do Coração, Confia Sempre, que começa assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si. Em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não esqueças, porém, que amanhã será um outro dia. Que assim seja, graças a Deus.